Bem-vindos ao Trilha do Saber, estiagem de matemática. Eu sou o professor Heriberto Façanha, estou aqui com o professor Daniel para agora o nosso terceiro encontro, que é sobre avaliação da aprendizagem. Nós vamos ter esse momento importante para toda a equipe pedagógica da escola e para principalmente os professores de matemática que estão acompanhando a gente desde o primeiro encontro. Lembrando que o primeiro encontro foi sequências didáticas, o segundo encontro foi recursos didáticos na área de matemática e agora o terceiro encontro vai ser avaliação da aprendizagem nesse processo que é importantíssimo em relação aos nossos estudantes do estado do Amazonas. Vou passar a palavra agora ao professor Daniel. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Sombra e nós estamos aqui para fazer o fechamento dos nossos encontros formativos com a temática de avaliação da aprendizagem. Então, vamos lá iniciar a nossa temática de hoje. A avaliação da aprendizagem como componente integrante da prática pedagógica. Lembrando que nós estamos no contexto da estiagem. Então, vamos tentar falar um pouco sobre a parte teórica do que é a avaliação, de que tipos de função a avaliação tem e depois vamos exemplificar de forma mais prática esses conceitos e como eles podem ser aplicados, tá? Então, na nossa primeira cartela, a gente tem o seguinte: o que é avaliação, né? Então, pode-se definir a avaliação escolar como um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e da qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às atividades didáticas seguintes. Então, veja que, segundo o Libânio, a avaliação ela é um componente verificatório, né? E de qualificação também. Então, o professor ele precisa mensurar os resultados alcançados e, a partir desse reflexo, nortear as ações pedagógicas seguintes. Então, nós vamos entender a avaliação a partir dessa perspectiva, como um resultado, como um modelo intermediário para que nós apreciemos os resultados e, a partir daí, darmos sequência ao processo pedagógico que o estudante vai trilhar. Então, avançando aí na cartela seguinte, nós temos a classificação da avaliação quanto às funções, quanto aos tipos de função da avaliação, segundo o Bloom, né? Nós temos aí a avaliação diagnóstica, que é mais analítica, para analisar onde nós estamos, a avaliação formativa, que é para controlar os processos de ensino e aprendizagem, e a avaliação somativa, que é mais classificatória e quantificadora. Nós vamos esmiuçar um pouco cada um desses tipos de função. Avançando, em relação à avaliação diagnóstica, ela constitui-se num levantamento das capacidades dos estudantes em relação aos conteúdos a serem abordados. Com essa avaliação, busca-se identificar as aptidões iniciais, necessidades e interesses dos estudantes com vista a determinar os conteúdos e as estratégias de ensino mais adequadas. Então, veja que a avaliação diagnóstica é nosso ponto de partida. Então, onde vamos começar? A partir de que conhecimentos nós podemos construir conhecimentos novos? E quais são os objetos de interesse dos estudantes? A avaliação diagnóstica ela pode ser feita em vários momentos do ano, não só no início, mas durante o processo de ensino e aprendizagem, para que nós verifiquemos se os objetos de conhecimento pelos quais já passamos foram consolidados de fato. Na cartela seguinte, nós trouxemos uma sistematização, alguns elementos sobre a avaliação diagnóstica. Então, permite conhecer a realidade atual e a posterior para a qual vamos nos encaminhar, serve como um ponto de partida, como eu já falei anteriormente, verifica o conhecimento prévio do estudante, porque muitas vezes nós temos noção do que os estudantes conhecem, mas isso não se coaduna com a realidade. Então, é sempre importante verificar quais conhecimentos o estudante está trazendo para a sala de aula. Subsidia o planejamento docente. Então, veja que o nosso planejamento ele tem que estar adequado à realidade da aprendizagem atual dos nossos estudantes.
Não adianta fazer um planejamento que prevê aprendizagens que não foram consolidadas por eles. Muitas vezes existem conhecimentos prévios necessários para o avanço em determinados objetos do conhecimento. Se nós pensarmos num planejamento que não contempla esses conhecimentos prévios necessários para o avanço das aprendizagens, provavelmente o estudante não vai desenvolver as habilidades novas que nós pretendemos que eles consolidem. E, por último, as habilidades imprescindíveis, aquelas que o estudante precisa para desenvolver as novas etapas do conhecimento. Então, na cartela seguinte, nós vamos falar um pouco sobre a avaliação formativa. Segundo Boniol e Vial, a avaliação formativa consiste na prática da avaliação contínua realizada durante o processo de ensino e aprendizagem. Então, veja que a avaliação formativa ela está inserida durante o processo. Ela não tem um caráter de quantificar na finalização da trilha o que o aluno aprendeu ou não, né? Então, ela vai ser colocada ali durante o processo de ensino com a finalidade de melhorar as aprendizagens em curso, por meio de um processo de regulação. Então, a palavra-chave para a avaliação formativa é regular. Então, a avaliação formativa ela pretende, durante o processo, fazer os ajustes necessários para que a aprendizagem seja alcançada no final de um ciclo. Então, ela tem esse caráter de corrigir as rotas, né? De regular as rotas de aprendizagem. Então, professores e alunos estão empenhados em verificar o que se sabe, como se aprende, o que não se sabe para indicar os passos a seguir, o que favorece o desenvolvimento pelo aluno da prática de aprender a aprender. Então, a avaliação formativa permite que o estudante tenha idas e vindas no processo de ensino e aprendizagem. Quando o estudante não consegue mais aprender determinado objeto de conhecimento por falhas anteriores, essas aprendizagens anteriores serão retomadas para que o estudante consiga avançar. E a avaliação formativa vem nesse sentido. Na cartela seguinte, a Lau propõe uma sequência de etapas para que a avaliação formativa seja implementada. Então, vamos ver quais são essas etapas. No primeiro item, a Lau coloca que nós precisamos coletar as informações relevantes ao processo da aprendizagem e superação das dificuldades apresentadas. Essa coleta de informações está muito relacionada com a avaliação diagnóstica. Então, a partir da avaliação diagnóstica, nós podemos verificar quais são os conhecimentos prévios dos estudantes para aplicar a avaliação formativa durante o percurso da aprendizagem. No segundo item, nós temos a interpretação das informações, né? Numa perspectiva de diagnosticar as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Então, veja que essa parte de interpretar as informações significa colher esses dados durante o processo formativo, diagnosticando onde o estudante não está conseguindo avançar para atuar de forma resolutiva. Então, quais são as estratégias que eu vou adotar naquele momento da trilha de aprendizagem para corrigir a rota e fazer com que o estudante alcance a aprendizagem? Então, interpretar essas informações. E, por último, adaptar e ajustar, que eu acredito que seja o mais importante aí, que é corrigir a rota, né? Então, ajustar e adaptar as atividades de modo individualizado. Não estou dizendo que isso seja um processo fácil. Não é simples aplicar uma avaliação formativa na sua completude, né? Coletando informações, interpretando essas informações e fazendo as correções de rota necessárias de forma individual, né? Então, a Lau pressupõe isso. Mas nós podemos caminhar nesse sentido, né? Pelo menos tentando dividir os alunos por níveis de aprendizagem para que nós consigamos adequar as ações para cada grupo, né? Então, esse grupo ainda está no nível de aprendizagem mais inadequado, o outro nível já está o outro nível de estudantes, outro grupo já está no nível adequado e o outro no nível avançado. E aí nós vamos conseguindo direcionar ações mais efetivas para cada grupo e para cada nível, tá? Por último, nós temos aí a avaliação somativa. A avaliação somativa, ou a função somativa da avaliação,
é usada para a prestação de contas, certificação ou seleção. É aquela avaliação que categoriza os estudantes, né? Ela pretende ajuizar o progresso realizado pelo aluno no final de uma unidade de aprendizagem, no sentido de aferir resultados já recolhidos por avaliações formativas e obter indicadores que permitam aperfeiçoar o processo de ensino. Então, veja que a avaliação somativa geralmente é aplicada ao final de um ciclo e ela quer verificar se os estudantes aprenderam ou não aquele objeto de conhecimento e desenvolveram a habilidade relacionada. O caráter da avaliação somativa é de quantificar, de classificar e de verificar se aquela aprendizagem ocorreu ou não. Ela não tem o objetivo, a priori, de corrigir a rota, né? Ela só quer mensurar naquele dado momento se aquela habilidade relacionada ao objeto de conhecimento ocorreu ou não, né? E acaba ali, muitas vezes, classificando os estudantes, né? A gente vê isso pelas avaliações de larga escala, que são somativas, e elas pretendem o quê? Classificar os estudantes por nível de proficiência, por exemplo. Então, são avaliações de caráter somativo que pretendem ali categorizar os estudantes em determinados níveis de proficiência. Então, considerando um contexto em que professores geralmente atuam sob a égide de um extenso currículo e com limitações para a autonomia, oferecer uma avaliação formativa voltada para as aprendizagens e centrada no estudante não é uma tarefa fácil. Conceber a avaliação como um processo contínuo perpassa pela utilização de um número maior de instrumentos avaliativos ao longo de diversos momentos do processo de ensino e não apenas no final de um ciclo. Então, veja que, geralmente, no método de ensino mais tradicional, são aplicadas muitas avaliações somativas, aplicadas no final do ciclo para verificar se o estudante aprendeu aquele objeto de conhecimento, mas muitas vezes a gente acaba avançando sem corrigir as rotas necessárias. Então, aplicar avaliações formativas no meio desse processo, antes da avaliação somativa, é um caminho que a gente idealiza que seja o mais adequado a ser trilhado. Nós não estamos dizendo que esse processo é tão simples, pois, como o autor disse, a aplicação de avaliações formativas requer um número maior de instrumentos pelo docente. E aí, nós sabemos que o papel do planejamento nesse processo é fundamental para verificar quais as estratégias e as possibilidades que o docente tem para utilizar essas avaliações. Então, nós temos aqui na cartela seguinte um diálogo sobre essas avaliações, né? Como conversar avaliação formativa e avaliação somativa. Então, veja que para taras, toda avaliação é inicialmente somativa. E o que se faz a seguir é o que a torna formativa. Se a avaliação for interrompida no julgamento, ela será somativa. Mas se a avaliação somativa for acrescida de algum feedback que contribua para a aprendizagem, essa avaliação poderá ser classificada como formativa. Então, veja a mudança de postura em relação à avaliação. Então, nós aplicamos ali uma avaliação que geralmente pode ter um caráter mais somativo para a aferição de resultados, mas se nós colocarmos ali naquela avaliação feedbacks e mudarmos a postura em relação à prática pedagógica, aquela avaliação que inicialmente foi vista como somativa pode se tornar uma avaliação formativa, dependendo de como nós vamos utilizar aqueles resultados advindos da avaliação somativa. Agora vamos entrar um pouco mais na seara do contexto matemático da avaliação. Então, na prática, veja aí que para Pavenalo e Nogueira, na prática pedagógica da matemática, a avaliação tem tradicionalmente se centrado nos conhecimentos específicos e na contagem de erros. Então, muitas vezes nós, enquanto professores, fazemos a correção e queremos ali destacar os erros do estudante, Muitas vezes vemos mais os erros do que os acertos. É uma avaliação somativa que não só seleciona os estudantes, mas os compara entre si e os destina a um determinado lugar numérico
em função das notas obtidas. E aí entra aquele caráter mais somativo, né, em que a gente não utiliza os resultados dessa avaliação para uma mudança de postura. Então, Pavenalo e Nogueira trazem essa questão em evidência, né, que muitas vezes nós que crescemos num determinado método de ensino e num determinado sistema avaliativo, não nos adequamos às novas realidades e acabamos trazendo aquele processo em que nós fomos inseridos enquanto avaliação, enquanto processo de aprendizagem para os contextos atuais. E às vezes nós precisamos rever isso. Conforme apontam os autores, a prática pedagógica não pode mais se centrar na exposição e reprodução de conteúdos que só privilegiam a memorização e não o desenvolvimento do pensamento. Então veja que as avaliações de caráter muito formativo e de caráter somativo e apenas somativo, muitas vezes privilegiam esses caráteres de memorização e desenvolvimento de algoritmos. Então, nós precisamos tentar ir para outro caminho, né, que não seja apenas esse. Nesse sentido, para uma melhor avaliação da aprendizagem, é preciso que os professores estejam atentos aos indicadores apontados por Vergani, tais como a formulação de hipóteses, a comunicação de descobertas e dificuldades entre os colegas e a perseverança apesar dos desafios. Então veja que nós temos habilidades aí que podem ser exploradas no processo formativo que muitas vezes são deixadas em segundo plano ou nem são consideradas. Então, o processo de formulação de hipóteses, de comunicação de descobertas, de discussão de resultados, muitas vezes não é levado em consideração. O estudante apenas é colocado em um determinado nível de aprendizagem com base nas suas notas e praticamente nenhuma ação é feita sobre isso. Então, nós precisamos, enquanto professores de matemática, refletir sobre como podemos agir para que aquela nota, aquele reflexo quantitativo, não pare em si mesmo. Então, seguindo, nós trouxemos algumas alternativas avaliativas, em especial de caráter mais formativo. Então, como avaliar de forma mais formativa, que não esteja enquadrada simplesmente naquele caráter classificatório das avaliações somativas? Então, veja aí que Galego e Dandes citam que o uso da ficha de avaliação torna os alunos ativos em seu processo de ensino-aprendizagem, na medida em que eles sabem o que se espera deles e se esforçam para atingir as metas propostas. Então, nós trouxemos aqui o caráter de ficha de avaliação. Então, a ficha de avaliação, ela pode ser utilizada nesse caráter mais avaliativo / formativo, uma vez que o estudante vai saber que metas ele precisa atingir e onde que ele vai se classificar de acordo com os processos que desenvolveu. Então, nós trouxemos na cartela seguinte um modelo de ficha de avaliação. Veja que as habilidades relacionadas são cálculos, estratégias e respostas. E aí, nós elencamos os estudantes, né, de acordo com a sua pontuação, para cada estágio que ele já desenvolveu. Então, veja, se os estudantes conseguem fazer todos os cálculos de forma exata, esse estudante já conseguiu a excelência dentro do contexto que nós queremos. Se o estudante possui alguns erros de sinais, ele errou algumas coisas, mas de modo geral ele conseguiu resolver ou seguir a trilha daquele objeto de conhecimento, ele já pode ser categorizado aí pelos autores como proficiente. Se o estudante possui erros de operações básicas, ele ainda não atingiu essa habilidade, regular. E cálculos incorretos, ele foi classificado ali pelos autores como limitado e não recebeu pontuação. Então, veja que dentro dessa ficha de avaliação, o estudante sabe exatamente quanto ele vai ter de pontuação para o nível que ele correspondeu dentro do processo formativo. E eu citei aqui, eu li para vocês a parte dos cálculos, mas também a gente tem a questão das estratégias que o estudante utilizou e as respostas que ele apresentou.
Então, ele vai saber exatamente onde ele se encaixa e, sabendo onde ele se encaixa, ele pode se motivar para alcançar um nível de proficiência maior dentro dessa escala. Apresentar a ficha de avaliação para o estudante antes do início da rota seria importante para que eles já tenham acesso ao modo como serão avaliados. Bom, seguindo, nós temos aí um outro tipo de avaliação, é um tipo de avaliação mais rápido, que é o questionamento oral, né? Que pode agilizar um pouco o trabalho do docente. Veja aí que para os autores, para que o questionamento constitua um contexto potencialmente regulador, e aí eu lembro que a palavra regulação tem muito a ver com avaliação formativa, deverá ser intencional por parte do professor, ser feito sem constrangimentos de tempo, fazer parte de um processo de comunicação bilateral e formado essencialmente por perguntas do tipo aberta. Então, observe que os questionamentos orais em sala de aula, eles precisam conduzir o estudante para um determinado caminho. E por isso se diz caráter intencional, né? Comunicação bilateral, ou seja, o estudante vai dar um feedback do que foi feito de questionamento pelo professor e dentro desse feedback o professor pode induzir para um determinado caminho que convirja para o desenvolvimento das habilidades propostas. As perguntas, elas precisam ser abertas porque abre as possibilidades para o estudante desenvolver o seu pensamento. Se elas forem fechadas, por exemplo, A, B, C e D, o estudante está ali preso, restrito àquelas condições. E aí ele não consegue desenvolver a sua criatividade e seu pensamento livre. Então, nós sugerimos que as perguntas em sala, os questionamentos, eles sejam abertos, tá bom? Então, seguindo, nós temos aí a exemplificação dentro do currículo repriorizado. Então, vocês lembram que lá no nosso currículo repriorizado nós temos geometria métrica de posição. E nesse contexto, nós colocamos aí uma imagem que tem 3 planos, certo? 2 planos paralelos, que são os planos rosa e amarelo, e um plano que concorre com esses 2 outros. Tá? Então, olha o questionamento que o professor poderia fazer, né? Observando os planos representados pelo teto e a parede desta sala de aula, podemos dizer que eles se interceptam? Se sim, sua interseção corresponde a qual ente geométrico? E se considerarmos os planos representados pelo teto e pelo piso da sala, o que podemos afirmar? Então veja que nós estamos trazendo os conceitos abstratos para o mundo real e fazendo questionamentos plausíveis dentro da realidade dos estudantes. Nós estamos pegando a sala de aula e fazendo alguns questionamentos. Dentro desses questionamentos que nós fizemos, o estudante pode dar respostas que não estejam de acordo com aquilo que esperamos. E não cabe ao professor imediatamente dar a resposta correta. Mas eu penso que o professor deve fazer outro questionamento para que o estudante reflita sobre a sua resposta. E nesse processo, o estudante vai construindo a sua própria aprendizagem. Seguindo, nós temos uma outra proposta de avaliação, que é a escrita avaliativa ou feedback, né? E os autores, não foram colocados aí, dizem o seguinte, que quando o feedback é adequadamente utilizado pelo docente, pode constituir como uma estratégia facilitadora ao educando, levando a tomar consciência das suas falhas no processo de aprendizagem e de as autocorrigir. Então, na cartela seguinte, nós temos aí a concepção desse feedback, tanto na perspectiva ali somativa, né? Então, nós temos ali o feedback corresponde a todo comentário que informa sobre a qualidade do objeto sujeito à avaliação. E podemos incluir aí as notas ou os conceitos atribuídos após a correção de uma prova, por exemplo. Então, veja que a nota que o estudante recebe numa avaliação é um tipo de feedback. Vai dizer se o estudante conseguiu apreender e consolidar as aprendizagens que foram propostas pelo docente dentro daquele ciclo ou não, né? E às vezes vai ser nota ou um conceito, o estudante é proficiente ou qual nível de proficiência ele está.
Isso é um tipo de feedback. Mas não é o feedback que nós almejamos aqui dentro da avaliação formativa. Isso é na concepção somativa. Na cartela seguinte, nós temos aí a concepção formativa do feedback, que é o que nós queremos evidenciar aqui nesse encontro. O feedback formativo consiste em toda informação que permite ao estudante identificar o que falta fazer e como fazer para alcançar o esperado. Enquanto o feedback somativo se resume às notas e às explicações do porquê dessas notas, o feedback formativo tem por finalidade orientar as aprendizagens. Então, veja que a concepção de feedback formativo está embasada em possibilitar ao estudante se autocorrigir e rever por que ele errou aquele determinado procedimento matemático que nós estamos pretendendo avaliar. Na cartela seguinte, nós exemplificamos esse processo para que fique mais claro como que esse feedback acontece. Evidentemente, não é tão simples dar feedbacks formativos para todos os estudantes, mas nós precisamos caminhar nesse sentido. Nós temos aí a resolução de um estudante, de um problema que envolve ali as 4 operações, e observe que o estudante fez uma multiplicação de 13 por 5, que deu aí como resultado 65. Depois ele pegou esse 65 e subtraiu de 6 e encontrou 61. Nós sabemos, nós não temos acesso ao problema, mas nós sabemos que essa operacionalização da subtração não está correta. Então, veja quais são os feedbacks que não contribuem muito para o autoaprendizado do estudante. Então, coloquei ali como feedbacks neutros, feedbacks mais somativos. Então, veja lá que o corretor 6 colocou rever conceitos de operação com número natural. Isso não deixa claro para o estudante onde ele errou, Se atente à subtração, mas o corretor não disse o que foi errado naquela subtração, Qual passo o estudante não conseguiu êxito na subtração? É um feedback muito aberto. Fazer mais exercícios semelhantes. E, por último, o último corretor, prestar mais atenção, cuidado ao subtrair. Veja que esses feedbacks, que são os retornos da correção da atividade, não dão o caminho para que o estudante faça o procedimento correto. Então, esses feedbacks não conduzem para a aprendizagem significativa. Do outro lado, nós temos aí feedbacks que caminham numa direção para a autoaprendizagem do estudante. Veja aí os feedbacks formativos. O corretor 11 colocou, observe quanto é 61 mais 6. E aí, quando nós fizermos essa operação, a gente tinha que voltar lá para o minuendo, O que você pode dizer sobre essa resposta? Então, veja que o corretor propõe uma reflexão sobre o próprio desenvolvimento que o estudante fez. Veja o outro corretor. Como 5 unidades é menor que 6 unidades, pedimos 10 unidades emprestadas ao 6, que representa 6 dezenas. Daí, 15 menos 6 é igual a 9. Logo, a resposta é 59. Veja que o corretor, ele desenvolve o pensamento do raciocínio, da correta resolução daquele item. Então, nós conduzimos o estudante para que ele identifique o erro e aprenda a partir desse feedback. Avançando, nós temos outras respostas de outros estudantes, Veja que o estudante B colocou apenas a resposta e não tem muito como se argumentar sobre o processo de resolução, porque ele não existe. Mas os corretores colocaram aí, como você sabe que ficaram 59 carrinhos? O outro, não dá resposta sem justificativa. E, por último, apresente seu desenvolvimento. Ele é mais importante que a resposta final. Então, veja que esses feedbacks conduzem o estudante a refletir sobre a necessidade de apresentar um caminho resolutivo para a resposta que encontrou. Por último, nós temos aí o outro estudante, que é o estudante C,
ele errou ali, apresentou erro nos dois processos operatórios, tanto de multiplicação quanto de subtração, encontrou um resultado muito alto, e ali os corretores fazem os comentários. Ó. Eu vou ler com vocês ali só o primeiro, o corretor 1. O corretor 1 disse o seguinte, no feedback formativo: observe que 13 vezes 5 é o mesmo que 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13. Então, olha só a retomada do conceito. No próprio feedback, o corretor faz a retomada do conceito de multiplicação, que na verdade é a reescrita de um processo aditivo. E ele faz uma reflexão, ó, este número não pode ser tão grande como 515. Então, o corretor faz com que o estudante reflita que a soma do 13 5 vezes não tem como dar 515. E ali no feedback neutro, veja, ó, revise, corretor 26, revise o quê, né? Revise é muito aberto, não encaminha o estudante para a autoaprendizagem. Ó, atenção às contas, mais cuidados com os cálculos. Então veja que esses feedbacks neutros não fazem com que o estudante reflita sobre o processo que ele mesmo desenvolveu na sua avaliação. Avançando, nós temos aí o conceito, novamente, de avaliação da aprendizagem, a retomada desses aspectos, e nós vamos seguir para o fechamento. Eu vou passar a palavra agora para o professor Heriberto conduzir esse momento com vocês. Muito obrigado. Nós estamos observando aí na tela a questão da avaliação da aprendizagem. E vai ficar na tela para vocês aí o seguinte, ó, desse processo da avaliação da aprendizagem, numa concepção dialógica desse conhecimento e a manifestação de quanto o aluno, não é isso, se apropriou das soluções para a resolução dos problemas e das questões levantadas, ou seja, do conhecimento adquirido. Isso aqui é fundamentado aqui em Gasparin, aonde ele nos mostra a importância da avaliação da aprendizagem, do ponto de vista de uma concepção dialógica do conhecimento. Então, é importante a gente ter essa postura. Muito importante nessa situação que foi apresentada pelo professor Daniel, e aí a gente vai dar uma dica para vocês aqui na tela, juntamente comigo aqui, é justamente a presença de todos esses aspectos da avaliação, observando a avaliação diagnóstica, observando a avaliação formativa e já até chegar à somativa. Dentro desse processo, nós temos interagido na HTP de todos os professores e no planejamento de vocês uma perspectiva dentro dos documentos oficiais. Sempre lembrando, a Base Nacional Comum, o Referencial Curricular Amazonense e as propostas curriculares que vocês fazem no planejamento de vocês, professores de matemática. E sempre também numa competência ou numa aprendizagem por competências e habilidades. Dentro dessa perspectiva é que nós trazemos aqui para vocês a questão da avaliação da aprendizagem, onde a gente vai ver na tela novamente aqui com vocês. Olhando na tela, nós vamos ter o seguinte dentro dessa proposta aqui. Olha o que é importante dessa concepção pedagógica da avaliação. Então, nós estamos trazendo aqui, dentro dessa proposta, uma pedagogia tradicional, para que a gente possa fazer essa reflexão juntamente com você, professor de matemática, em relação a esses aspectos que você já analisou. Observe o que vai aparecer na tela para você novamente aí. Ó. Nós temos o seguinte nessa proposta. Não, por exemplo, uma proposta de uma pedagogia tradicional é uma transmissão e memorização dos resultados matemáticos. É um estudo passivo através dos estudantes. E essa proposta seria uma proposta avaliada por provas, por exames e por notas, onde o professor Daniel fez esse comparativo aí da transição de uma avaliação formativa para uma avaliação somativa. Então, esses aspectos são importantes no processo cognitivo de todos os nossos estudantes. É importante que todos nós, professores de matemática, possamos refletir nesses pontos que estão sendo explicados e estão sendo aqui construídos com vocês, essa ideia de avaliação da aprendizagem. Vamos para a tela agora ver essa comparação juntamente dessa proposta que a gente está fazendo com vocês, de uma pedagogia que nós chamamos de pedagogia contemporânea,
Olha a construção dessa pedagogia. É o que nós falamos também numa pedagogia ativa, onde ocorre a construção do conhecimento, o protagonismo dos estudantes e um percurso formativo desse estudante. É importante que nós possamos refletir da seguinte forma, não é isso? Os documentos oficiais que vocês estão fazendo no planejamento traz um estudante protagonista do seu conhecimento. O professor, não é? Ele faz essa mediação pedagógica desse processo, fazendo com que essas propostas do protagonismo, do percurso formativo dos estudantes e da construção do conhecimento dessa proposta, ela possa realmente ser efetivada durante esse processo avaliativo. É importante falar, que o professor Daniel colocou para vocês, as questões dos processos avaliativos em relação à avaliação de larga escala, avaliação interna da escola e todo esse processo avaliativo que tem que ser feito em relação aos estudantes. Vamos voltar à tela novamente para que a gente possa observar essa situação. O que nós temos aqui? Nós temos e nós estamos fazendo uma proposição a vocês, professores do ensino médio de matemática, algumas atividades que podem ajudar você no processo avaliativo. Nós estamos colocando aqui a produção de texto matemático desse ponto de vista, a lista de exercícios que vocês já fazem nas atividades de vocês, os questionários que são desenvolvidos com os estudantes. Você pode utilizar também os quiz, né, que vocês utilizam em plataformas digitais, o estudo de caso que pode ser dentro desse processo avaliativo e o trabalho escrito nesse ponto de vista. É importante também ressaltar a todos os senhores professores e senhoras professoras de matemática que fica a critério do docente a escolha de outras formas de avaliação, como trabalhos em grupos, como pesquisas e como outras atividades, como portfólios, que podem contribuir nesse processo avaliativo. Então, é importante que a gente possa analisar todos esses processos e, mais importante ainda, é dar o feedback dessas atividades que são realizadas na proposição e na busca do processo de aprendizagem desses nossos estudantes, dentro desse processo, desses jovens, das crianças, dos adolescentes que estão trabalhando em todo esse processo avaliativo. Pense a importância dessa característica do protagonismo do estudante no ensino médio. Dentro dessa propositura é que nós vamos voltar à tela novamente para que a gente possa encaminhar esse processo. Então, voltando à tela aqui, nós podemos observar, tá bom, olha, as referências que nós estamos aí contribuindo com vocês. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês as referências, onde essas referências elas são dadas desse ponto de vista do processo avaliativo. É importante você analisar, dentro dessa perspectiva, tudo aquilo que nós colaboramos com vocês em relação àquilo que vocês já realizam em sala de aula. Então, nós estamos aqui contribuindo nesse processo avaliativo que possa realmente analisar o percurso formativo desses estudantes do ensino médio numa perspectiva avaliativa própria para que o processo de ensino e aprendizagem possa realmente ser verificado nesse processo. Então, nós estamos aqui concluindo a partir de tudo que foi dito para vocês, o nosso terceiro encontro. Nós trouxemos para vocês uma maratona de atividades matemáticas a partir do Centro de Formação Padre Anchieta, da Secretaria Estadual de Educação, onde começamos a abordar com vocês a questão das sequências didáticas, dos recursos pedagógicos que podem facilitar o processo de aprendizagem dos estudantes e contribuindo dentro do processo avaliativo. Eu vou passar a palavra para o professor Daniel fazer os seus agradecimentos e dar as dicas que nós iremos dos QR Codes, das plataformas digitais com o professor Daniel. Professor Daniel. Obrigado, professor Heriberto. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas, professores e professoras da capital do interior que nos acompanharam nesses 3 encontros formativos, tratando sobre sequências didáticas, sobre recursos didáticos e fechando hoje com a avaliação.
Não esqueçam de acessar o QR Code que aparece aí na tela, porque é a partir dele que vocês vão acessar alguns materiais e vão poder avaliar a participação nesses encontros. E também tem os contatos do CEPAM, nosso e-mail, cepan@educação ou educacão.am.gov.br, e o e-mail também da Gerência de Formação, gfor@educacão.am.gov.br. Caso vocês queiram entrar em contato conosco, vocês podem fazer por meio desses contatos. Nós estamos aqui para contribuir, socializar experiências e esperamos que esses encontros formativos possam contribuir e possibilitar novas metodologias, novas aprendizagens e novas dinâmicas nos contextos de sala de aula de vocês. Nós agradecemos a presença de todos os professores de matemática do ensino médio do estado do Amazonas e agradecemos a participação dos gestores, da equipe diretiva da Escola Pedagógica. Para a gente é um prazer estar nessa atividade com vocês aqui. Estamos à disposição para qualquer dúvida e, quem sabe, próximos encontros vão se tornar aqui realidades para que você possa tirar suas dúvidas e que isso possa contribuir com o seu processo pedagógico com os estudantes em sala de aula. Bom, desejamos a todos, até a próxima, tá? Estamos à disposição para qualquer tipo de dúvida. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.